Às vezes, uma única escolha pode definir todo o rumo da nossa vida. Uma palavra dita na hora errada, um gesto impensado, um passo em falso. O filme Efeito Borboleta parte dessa ideia quase banal, mas quem carrega um peso gigantesco, a noção de que cada pequena decisão pode desencadear um turbilhão de consequências imprevisíveis. Por alguns segundos, a motorista desvia a atenção da estrada o suficiente para perder o controle da direção e capotar o carro. E o que parece só uma trama de ficção científica, logo se transforma em um mergulho perturbador nas profundezas da mente humana, onde a culpa, o arrependimento e a obsessão pelo controle se misturam em uma espiral sombria. Mas será que no fundo, essa não é a história de todos nós? Evan Treborn, o protagonista, descobre que tem a capacidade de voltar a momentos específicos da sua vida, revivendo lembranças e, mais do que isso, alterando-as. Só que cada mudança, por menor que seja, abre portas para futuros inesperados, muitas vezes ainda mais dolorosos do que o passado que ele queria consertar. E é aqui que a ficção se encontra com a filosofia. Porque no fundo, o que Evan busca é o mesmo que todos nós buscamos: a chance de refazer escolhas, apagar erros, salvar quem amamos daquilo que a vida lhe impôs. Mas a pergunta que o filme nos joga na cara é: será que mudar o passado realmente traria paz? Ou será que a dor faz parte daquilo que somos, a ponto de retirá-la ser o mesmo que nos apagar? Essa ideia lembra muito o dilema existencial discutido por Dostoiévski em Memórias do Subsolo. O narrador do livro rejeita a lógica racional que promete o futuro perfeito, porque sabe que o ser humano carrega dentro de si uma vontade de contradição, uma ânsia de sofrer, quase como se a dor fosse necessária para legitimar a própria vida. Evan tenta racionalizar suas memórias como se fossem peças de um tabuleiro que podem ser rearranjadas até formar a configuração perfeita. Mas a cada nova tentativa, ele só se afunda mais no caos. É como se o universo respondesse com ironia: você quer brincar de Deus? Então vai sentir o peso de cada escolha até o fim. O mais perturbador é perceber que, em cada linha temporal, a essência do sofrimento continua lá, apenas como uma nova máscara. Quando Evan tenta salvar a amiga de infância, Kaylee, de uma vida de abusos, o preço é ele mesmo perder tudo. Quando tenta construir uma realidade feliz para ela, descobre que outro alguém paga a conta com a própria sanidade. E assim por diante, a dor nunca desaparece, apenas muda de lugar. Como se o filme quisesse nos dizer que a vida não é sobre eliminar o sofrimento, mas aprender a carregá-lo. E nesse ponto, Efeito Borboleta quase se aproxima do estoicismo, a ideia de que não controlamos o que acontece, apenas a forma como reagimos. Evan se perde justamente porque não aceita isso. Ele luta contra a própria condição humana, tentando resedenhar um destino que já nasceu marcado pela imperfeição. Nietzsche talvez chamasse essa busca de niilismo prático, a recusa em acertar o peso da existência e a tentativa desesperada de negar o sofrimento em nome de uma felicidade absoluta que nunca chega. Look, Jason, I need some fast answers from you if I'm ever gonna fix what I've done. There is no right. You can't change who people are without destroying who they were. Who says you can't make things better? You can't play God, son. Em contraste, o eterno retorno de Nietzsche, a ideia de viver a vida como se tivéssemos repeti-la infinitas vezes, poderia ser visto como a cura para a antiga angústia de Evan. Se ele aceitasse cada instante, cada erro, cada dor como parte necessária da sua jornada, talvez não precisasse destruí-lo para tentar reconstruir. Mas é exatamente essa aceitação que ele nunca alcança. E aí o filme se torna mais do que uma história sobre viagens no tempo. Ele se transforma em uma metáfora do nosso desejo incessante de voltar atrás. Quem nunca pensou em refazer uma escolha? Quem nunca se pegou imaginando como teria sido a vida se tivesse seguido por outro caminho? Efeito Borboleta amplifica essa fantasia e nos joga um resultado cru. Talvez a vida perfeita simplesmente não exista. Talvez cada realidade possível traga consigo uma dose inevitável de tragédia. O mais sombrio é perceber que essa busca pelo controle absoluto, destruindo o próprio Evan a cada salto temporal, ele perde um pouco mais de si. Sua mente se fragmenta, sua identidade se dilui, até que não sabemos mais se existe um Evan original ou apenas ecos distorcidos de alguém que tentou demais. Isso ecoa como uma questão existencial fundamental. Até que ponto somos definidos pelas nossas memórias? Se mudamos o passado, será que ainda permanecemos os mesmos? Ou nos tornamos estranhos para nós mesmos? Kierkegaard dizia que a angústia é a vertigem da liberdade, o mal-estar diante de possibilidades infinitas. Evan é a personificação disso, diante de um leque interminável de realidades alternativas. Ele se paralisa na angústia, sempre tentando encontrar a saída perfeita, que nunca chega. Talvez o mais doloroso seja admitir que todos nós vivemos um pouco assim, sempre pensando no e se? E se eu tivesse feito diferente? E se tivesse dito aquilo? E se tivesse escolhido outro caminho? Mas o filme nos lembra que viver preso no e se é o mesmo que nunca viver de verdade.
o desfecho da história, sombrio e devastador. Quando Evan percebe que sua presença é a origem do sofrimento das pessoas que ama, a única saída que encontra é se apagar. Não mudar o passado, não reconstruir o futuro, mas simplesmente deixar de existir dentro daquela narrativa. É uma escolha cruel, mas também profundamente filosófica. Reconhecer que, às vezes, o amor exige sacrifício de si mesmo. E aqui o filme toca no ponto mais existencial de todos. A ideia de que não existe resposta fácil. Que a vida não é um quebra-cabeça a ser resolvido, mas um abismo a ser enfrentado. No fim, Efeito Borboleta não é só um filme sobre viagens no tempo, é um espelho sombrio da nossa própria condição humana. Ele nos confronta com a impossibilidade de controlar tudo, com a fragilidade de nossas escolhas e com o peso insuportável do arrependimento, mas também nos provoca a aceitar que talvez a única forma de realmente viver seja parar de lutar contra o caos e abraçá-lo. Porque, como já dizia Heráclito, tudo flui, nada permanece, e cada batida de asa, por menor que seja, pode mudar o mundo inteiro.